Olá, caros alunos, muito prazer. Eu me chamo Michele Tonon e estarei com vocês nos nossos encontros referentes à legislação penal especial. Hoje vamos abordar a Lei 12.850 de 2013, a conhecida Lei das Organizações Criminosas. Vejam vocês que a Lei 12.850 sofreu importantes modificações no final de 2019. A Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, traz importantes inovações ao texto da 12.850. Lembrando também que a vigência do pacote se deu a partir de 23 de janeiro de 2020. Foram mudanças em diferentes legislações, no âmbito penal, processual penal, e no âmbito da Lei 12.850, nós vamos observar que as principais inovações dizem respeito ao Instituto da Colaboração Premiada. Vejam que estas modificações, algumas delas, já correspondiam a entendimento jurisprudencial, outras modificações vão atender a críticas, a anseios da doutrina, que já apontava algumas falhas, algumas imprecisões e lacunas que deveriam ser supridas no texto legal, para que o Instituto fosse aplicado de forma mais segura para todas as partes envolvidas. Então, vamos ter novas disposições e, num balanço destas modificações, no que tange a Lei 12.850, entendemos que foram modificações que trouxeram, sim, aspectos positivos, mais positivos do que negativos, justamente por melhor regulamentar, melhor prever como vai se dar este acordo de colaboração premiada. Então, vamos lá. Lei 12.850 de 2013 será responsável por definir o que entendemos por organização criminosa, cria a figura típica, o crime organizado, no artigo 2º, vai dispor sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, as infrações correlatas e o procedimento. Vejam vocês que a Lei 12.850 revogou a Lei 9.034 de 95. Foi a primeira lei no âmbito brasileiro que buscou tratar do crime organizado, porém não conceituou o que deveríamos entender por organização criminosa, nem tipificou qualquer conduta. Temos como antecedente histórico da Lei 12.850 a Convenção de Palermo, no âmbito internacional, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto 5.015 de 2004. A Convenção de Palermo traz uma conceituação do que entendemos por organização criminosa, porém não tipificou condutas. Na Lei 12.694 de 2012, tivemos um conceito semelhante ao da Convenção de Palermo e, finalmente, só então, com a Lei 12.850 de 2013, vamos ter um marco definitivo quanto às organizações criminosas, no sentido de passar a prever no Brasil o conceito do que se entende por organização criminosa, bem como traz a tipificação da conduta. Vejam que o artigo 1º, parágrafo 1º, vai trazer que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então vejam que este conceito tem uma série de peculiaridades, mas que nós vamos trabalhar todas estas peculiaridades e vocês vão com certeza absorver e entender o que significa cada uma destas características da organização criminosa.
Neste slide eu trago de forma bem resumida um quadro comparativo dos antecedentes históricos mais relevantes da Lei 12.850, a Convenção de Palermo e a Lei 12.694 de 2012. Vejam que na Lei 12.850 nós temos como requisito mínimo o número de 4 indivíduos. Então, é uma associação de 4 ou mais pessoas. A organização criminosa necessariamente conta com, no mínimo, 4 membros, 4 integrantes. Nos antecedentes históricos, nós vamos ter um quantitativo menor de pessoas e muitas vezes é feita esta confusão na prova de concurso, é feita essa troca, até mesmo porque lá no âmbito do Código Penal, vocês devem se recordar, a figura do artigo 288 da associação criminosa prevê este quantitativo de 3 ou mais pessoas, um número mínimo de 3 pessoas. E no âmbito da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, vamos ter o crime de associação para o tráfico, artigo 35. Neste crime, que é uma forma especial de associação criminosa, o quantitativo mínimo de indivíduos é de 2. Então, nas provas de concurso, temos observado que o examinador muitas vezes gosta de trazer uma certa confusão entre os conceitos, entre as diferentes previsões legais e confunde o candidato ao mencionar, por exemplo, que a organização criminosa da Lei 12.850 seria composta por 3 ou mais indivíduos. Não, a previsão é de 4 ou mais pessoas. Muito bem. Pessoal, vamos então analisar os requisitos para a organização criminosa. O primeiro requisito ficou bastante claro, são 4 pessoas no mínimo. Para este número mínimo, eu posso computar inimputáveis, sejam menores de 18 anos, sejam inimputáveis por outras causas biológicas, pelo critério biopsicológico. Vejam então que estes 4 ou mais indivíduos também não precisam ser todos eles identificados. Desde que constatada a presença mínima de 4 pessoas, ainda que uma ou mais delas não tenha sua identidade descoberta ou revelada, não há problema para a caracterização da organização criminosa. É uma exigência legal que esta organização tenha uma estrutura ordenada, o que significa uma hierarquia, bem como seja caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal. Vejam então que a organização criminosa pressupõe um grupo, pressupõe uma reunião de pessoas com estabilidade e permanência e que vão fazer da prática criminosa uma atividade profissional. A organização criminosa é uma estrutura paralela de poder, é uma estrutura que vai se assemelhar, em muitos casos, a grandes empresas constituídas e que atuam livremente no mercado de forma lícita. Então, é característica da organização criminosa um profissionalismo na atuação, revelado por uma estrutura hierárquica em que eu posso visualizar um líder, um chefe, um manda-chuva, uma figura principal, uma liderança, que pode ser por uma única pessoa ou por várias pessoas, não há qualquer óbice, e observo pessoas em posições subalternas que executam, que cumprem ordens e que trabalham nas mais diversas funções, colaborando para o funcionamento dessa estrutura, dessa máquina muito bem organizada. Há uma divisão de tarefas entre os seus membros, sem dúvida nenhuma, para o funcionamento destas estruturas ilícitas, é preciso que haja divisão de tarefas. Lógico que essa divisão de tarefas não precisa estar em nenhum tipo de estatuto, em nenhum tipo de regramento consolidado ou escrito. Pode ser uma divisão de tarefas informal, mas é possível perceber que determinada pessoa trabalha somente com a contabilidade, outra com a distribuição dos proveitos, outra com a preparação para os crimes, com a compra dos materiais que vão ser praticados, enfim. É possível, sim, se observar toda esta divisão e essa estruturação, esta organização. O objetivo da organização criminosa pode ser um objetivo de obtenção de qualquer tipo de vantagem, não necessariamente uma vantagem de natureza econômica ou financeira.
Por certo que a maior parte das organizações criminosas, se não todas, tem que buscar formas de se manter, de angariar recursos, de angariar fundos. Mas não necessariamente estes fundos ou estes recursos angariados vão representar lucros que serão divididos entre os seus integrantes. As vantagens obtidas podem ser de diferentes naturezas. Pode ser uma vantagem de caráter político, pode ser uma vantagem relacionada, por exemplo, a condições no presídio. Nós sabemos, em especial na realidade brasileira, que muitos aspectos da Lei 12.850 foram pensados para combater, para penalizar as condutas praticadas pelas organizações que atuam em estabelecimentos prisionais, que nasceram dentro de estabelecimentos prisionais, a exemplo do primeiro comando da capital em São Paulo, o PCC, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e que se espalharam, né, por todo o país. Uma das principais buscas, e o nascedouro, talvez, destes grupos extremamente organizados, foi na busca de melhores condições para aqueles indivíduos que estavam cumprindo pena e que estavam em situações ali muito degradantes. Então, o objetivo da organização criminosa não necessariamente está relacionado ao proveito econômico, ao lucro. A prática de crimes. Vejam que a organização criminosa vai se constituir para a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Não é para toda e qualquer infração penal que uma organização criminosa vai se constituir, são para a prática de infrações que denotam um grau de reprovabilidade maior, isto é, com penas máximas superiores a 4 anos ou de maior abrangência, como as de caráter transnacional. Toda a organização criminosa tem como tônica, tem como nota distintiva a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. É importante verificarmos a estabilidade e a permanência do vínculo para diferenciarmos a organização criminosa de um concurso de agentes eventual. Não se trata de uma reunião ocasional para a prática de crimes graves, ainda que seja um crime muito bem planejado, com diversas pessoas tomando parte, dividindo tarefas, não necessariamente teremos uma organização criminosa se não verificarmos que aqueles indivíduos, antes daquela prática ou até mesmo depois, mantinham este vínculo associativo, esta intenção de permanecerem unidos para praticar crimes que podem ou não vir a ocorrer. O só fato destes indivíduos se reunirem com estabilidade, com permanência, considera-se que já ofende o bem jurídico tutelado pela norma. Temos aqui um crime vago e, neste sentido, é preciso, para a tipificação da organização criminosa, a constatação da estabilidade da permanência. Como se dá essa prova num processo judicial? Como regra, são feitas investigações bastante minuciosas, de longo prazo, que vão contar com interceptação das comunicações telefônicas, com a realização de campanas, com a infiltração de agentes, e aí nós vamos ver na nossa aula ainda de hoje os meios de obtenção de prova especiais que são previstos justamente com o fim de desvendar estas práticas criminosas que são marcadas pela sofisticação. São práticas criminosas que saem do lugar comum, que vão envolver uma hierarquia, uma estrutura, pessoas altamente capacitadas. Então é preciso que a lei preveja em minúcias como se dará também a investigação destas infrações, destas organizações criminosas. Por fim, pessoal, uma classificação costumeira em concursos, aparece demais em provas, é um crime de concurso necessário. O que é um crime de concurso necessário? É aquele crime que necessariamente eu vou ter um quantitativo mínimo de pessoas para a tipificação legal. Na hipótese, um crime que somente se tipifica com a reunião, com estabilidade e permanência de no mínimo 4 pessoas. Vejam, Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime,
traz no parágrafo único uma previsão importantíssima, e aqui eu estou me referindo à Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados. Inciso 5º, Lei 8.072, modificada pelo pacote anticrime. Passa a ser considerada hedionda o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Atenção, antes não tínhamos essa previsão quanto à hediondez da organização criminosa. Atualmente, o crime, a organização criminosa que se constitua para a prática de crimes hediondos equiparados, por exemplo, vamos ter pedofilia, os crimes lá que envolvam exploração sexual de crianças. Neste caso, esta organização criminosa constituída para a prática de crimes hediondos ou equiparados será também considerada hedionda. Então, o pacote anticrime modificou substancialmente o rol dos crimes hediondos, Lei 8.072. É preciso que você esteja também atento a estas modificações legislativas. Extensão da aplicabilidade da lei. Pessoal, o parágrafo 2º do artigo 1º da 12.850 vai nos trazer a possibilidade de aplicação da lei das organizações criminosas a crimes não cometidos por uma organização criminosa. Veja que interessante. Isto porque, conforme já ressaltamos, as organizações criminosas, como regra geral, se constituem para a prática de crimes de caráter transnacional, de crimes com um grau de reprovabilidade de gravidade muito elevados. E em situações semelhantes, em que nós temos crimes muito graves, a lei permite a aplicação dos institutos da 12.850, a exemplo da colaboração premiada, a exemplo dos meios de obtenção de prova, como a infiltração de agentes, a ação controlada. Será possível, então, aplicar as infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Crimes à distância, aqueles crimes, então, iniciada a execução no Brasil, deveria ter ocorrido o resultado no estrangeiro, ou iniciada a execução no estrangeiro, o resultado deveria ter ocorrido no Brasil. Estes crimes, como a exemplo do tráfico de pessoas, ou, conforme já ressaltei, os crimes relacionados à pedofilia, poderão ser, sim, utilizados os institutos, as previsões da Lei 12.850 no combate a esta criminalidade de elevadíssima gravidade. E as organizações terroristas, também podemos aplicar a 12.850 para os crimes praticados pelas organizações terroristas, que são aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos, e aí eu estarei falando da Lei 13.260 de 2016. Então, resumo. A Lei 12.850 também se aplica a crimes não praticados por uma organização criminosa, conforme as previsões do parágrafo 2º. As infrações penais previstas em tratado em convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tem ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, e também as organizações terroristas. Artigo 2º da Lei 12.850, sem dúvida nenhuma um dos principais dispositivos, aquela pergunta de prova clássica, é a conduta típica. O que constitui o crime de organização criminosa? Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou mediante interposta pessoa, organização criminosa. Então, nós temos aqui um tipo misto alternativo de conduta múltipla ou conteúdo variado. Eu posso praticar o crime por meio dos seguintes verbos: promover, constituir, financiar ou integrar, seja pessoalmente ou por interposta pessoa.
Notem que a prática de mais de um destes verbos no mesmo contexto fático enseja crime único. Esta é a característica básica dos tipos mistos alternativos. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Vejam vocês, então, que eu estou falando do crime de constituir, financiar, integrar ou promover a organização criminosa. Esta é uma figura típica, sem prejuízo dos crimes que esta organização criminosa vem a cometer. São os crimes praticados por extensão. Então, nesta hipótese aqui, pessoal, além do indivíduo incorrer no artigo 2º da 12.850, se houve de fato pela organização criminosa a prática de crime ou crimes, vamos somar as penas serão somadas pelo sistema do cúmulo ou da acumulação material. Então está expresso aqui no preceito secundário do artigo 2º que não há prejuízo da aplicação das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Vejam também que aqui no tipo penal nós vamos ter a presença da interposta pessoa. O indivíduo tanto pessoalmente pode promover, constituir, financiar ou integrar, como por meio de um laranja, um testa de ferro. Ou seja, o indivíduo não aparece, ele promove, ele constitui, ele integra a organização criminosa, mas ele se vale de uma camuflagem, ele se vale de um subterfúgio, de uma terceira pessoa para encobrir a sua real participação naquela organização criminosa. O laranja é frequentemente uma pessoa física, mas nada impede que seja também uma pessoa jurídica, uma empresa fantasma. O artigo 2º, ao tipificar a organização criminosa, o crime, passou, portanto, a prever uma nova modalidade de tipo penal e, nesse sentido, é uma novatio legis incriminadora, uma novatio legis impejus, de maneira que eu somente posso tipificar as condutas praticadas após a vigência que ocorreu em 19 de setembro de 2013. Anteriormente a 19 de setembro de 2013, não poderíamos ter a tipificação nos moldes da 12.850. A menos que, pessoal, iniciada a execução do crime antes, o crime, então, por ser permanente, foi alcançado pela superveniência de uma lei mais gravosa. Lembrando a vocês, súmula 711 do STF. Enquanto não cessada a permanência ou a continuidade, é possível a incidência da lei penal mais gravosa que sobrevier. Como aqui eu tenho uma hipótese de crime permanente, lembrem-se, estabilidade e permanência do vínculo são as notas características da organização criminosa. Se a atividade começou a se desenvolver antes e se prolongou, será possível ser alcançada pela nova tipificação por força da súmula 711 do STF.